jejum pelo Brasil. O tema é Igreja Unida Brasil de Joelhos. Nós estaremos durante esses 40 dias orando. Pode colocar para a gente aí, Eduardo? É um teste de vista. Os irmãos estão conseguindo ver? Tá? O primeiro grupo, que é o grupo dos intercessores, começa no dia 7. Do dia 7 ao dia 16. São 40 dias, nós dividimos 4 grupos, cada um vai pegar 10 dias. O segundo grupo é o grupo de mulheres de valor, IBC Kids, Mensageiras do Rei, que pega do dia 17 até o dia 26. Depois, Pescadores do Reino, Baixadores do Rei, que é do dia 27 até dia 5 de novembro. E, finalizando, nós teremos os jovens, os adolescentes, o DK e DK+, os intercessores, o staff pastoral, que pega do dia 6 até o dia 15 de novembro. Por favor, a próxima página. Aí tem sugestões de jejum. Algumas pessoas dizem assim, mas eu tomo remédio, eu trabalho, eu estudo, eu saio muito cedo, é verdade. E aí há 4 sugestões que nós podemos seguir. A primeira delas é o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é bíblico, lá em Daniel capítulo 3. Daniel comia só legumes. Então, algumas pessoas preferem fazer isso. Na realidade, você pode só comer legumes. Ou então, você pode fazer uma adaptação, que é deixar de comer alguma coisa, carne vermelha, carne de qualquer tipo, só comer legumes, ou então suprimir alguma coisa, né? Eu me lembro que uma vez uma senhora disse que ela não podia deixar de comer o goiabada com queijo. Outras pessoas é o cafezinho. Então, você vai fazer jejum daquilo que você considera que é uma entrega, que é uma abstinência para você estar voltado à busca da consagração. O segundo momento, para aquelas pessoas, por exemplo, que às vezes tomam remédio ou estilo de trabalho, então suprime a refeição da noite, então ao cair da tarde, até o romper da alva, até o dia seguinte pela manhã. Então você deixa de comer à noite, o jantar, e rompe o jejum com o café da manhã. Para os irmãos terem ideia do que significa isso, em inglês, breakfast é romper o jejum com o café. Então, é o break do fasting. Fasting em inglês é jejuar. Então, se você preferir isso. Alguns dizem assim, pastor, mas eu vou jejuar enquanto durmo? É melhor assim, né? Não, na realidade, você está pegando da tarde até o dia seguinte. Então, são pelo menos quase 12 horas de jejum. Claro que tem o período da noite. Mas isso é uma devoção sua. Tem a madrugada para orar, mas na realidade é o seguinte, algumas pessoas, meus irmãos, trabalham em atividades que o estar alimentado faz parte. Quem trabalha na operação, é um operário, é uma pessoa que trabalha no comércio, no varejo, no supermercado, e o estar bem alimentado é necessário. Se a pessoa não estiver bem alimentada, pode botar em risco a sua atuação e a própria condição física. Então, você não deixa de estar intercedendo, não deixa de estar orando, mas você faz essa opção. A terceira opção é da manhã até a hora do almoço. Então, você teve a refeição à noite, mas você não teve o café, vai até a hora do almoço. Essa é muito utilizada. Você faz isso e você consagra aquele momento. A quarta é durante o dia até o anoitecer, que ali saiu o manter, mas é o anoitecer. Então, você não toma o café da manhã, não almoça e quebra o jejum no jantar. Ou isso é para você não fazendo o jejum de 24 horas. Mas algumas pessoas fazem do jantar de um dia até o jantar do outro dia. Então, é para você
se sentir envolvido e aplicar aquilo que você entende que é a sua devoção. Então, cada um de nós vai estar envolvido numa daquelas escalas. Por favor, a página anterior, como está aparecendo aí, e vamos estar jejuando conforme nós podemos fazer. Por quê? Para estarmos orando pela nação brasileira. Isso é uma convocação do Conselho Apostólico Brasileiro. No dia 14 de novembro, vamos ter um encontro em Brasília para orarmos juntos com as lideranças nacionais, com os pastores, com os apóstolos do Brasil. Vamos buscar estar com a liderança política também. E no dia 15 vamos ter 12 horas de intercessão e de adoração, para que possamos estar orando pela nossa nação. Isso deve ser algo que seja espalhado pelas diversas cidades. Vamos estar concentrando em Brasília, mas a gente sabe que nem todos podem ir a Brasília. Então, onde estiver a igreja reunida, estará aliançada, e isso é que é importante. A ideia inicial seria fazer no estádio Mané Garrincha, que comportam 70 mil pessoas. Mas nós entendemos que, pelo tempo pequeno que temos de mobilização, seria difícil colocar 70 mil pessoas no estádio. Então, nós vamos buscar um lugar um pouco menor, mas que haja tempo de mobilizar as pessoas. E para o ano 2014, então, uma mobilização maior, possamos, então, levar as 70 mil pessoas. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque o ano de 2014 vai ser um ano importante para o Brasil. É um ano político. É um ano de eleições majoritárias, como se diz. Presidentes, governadores, senadores e deputados federais. É um ano importante. Os irmãos estão vendo aí como é que está a política se mobilizando, né? É partido novo entrando, a mudança de partido. Por que eles estão fazendo isso? Porque o ano que vem é um ano importante. E nós temos que estar orando, porque, irmãos, temos observado tantas coisas que têm entristecido. E a pastora Ivete, no momento do cântico que cantávamos, Faz Chover, ela estava profetizando o Senhor, faz chover, Senhor, nos diversos lugares da nossa sociedade, principalmente no comando, na liderança da sociedade, da nação brasileira. Em Brasília, nós temos orado tanto pelas comunidades. Ontem uma irmã disse para nós aqui, aliás, na segunda-feira, o marido tinha passado o dia com um menino da comunidade ali de Barros Filho, que tinha sido baleado, estava no hospital com um garoto, ajudando. Ore pelas comunidades, falando que mesmo as comunidades pacificadas, o negócio não está fácil. Nós temos tantos irmãos aqui que trabalham na polícia e na área de segurança e sabemos como está. Temos que orar por isso. Mas isso é ponto, irmãos. Isso é consequência daquilo que se diz lá na liderança. Você sabe, né, meu irmão, quando a gente fala dos filhos, né? Se diz assim, o filho foi assim, criado desse jeito. Quem é o pai? Então, os nossos pais, aqueles que nos lideram, que estão no poder, são os pais da sociedade. O presidente, os senadores, os deputados, são os que fazem as leis e as leis caem sobre nós. Por isso nós temos que orar por eles. E colocar lá pessoas que nós respeitamos e sabemos que vão fazer um bom governo. Amém? Então você tem que estar envolvido. Diga para o irmão que está ao seu lado, você tem que estar envolvido. Você tem que estar envolvido. Amém? Irmãos, eu acabo de falar sobre jejum, sobre oração, mas eu quero falar sobre buscar as coisas do alto. Esse mês de outubro, você vai ouvir falar de oração, oração, todas as mensagens nos domingos. Mas eu quero falar esta noite, então, se oração, nós temos que buscar as coisas do alto. Eu quero ler com os irmãos um texto que eu gosto muito, que é de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 17. É um texto longo, então você não precisa ficar de pé.
mas eu quero que você acompanhe a leitura do texto. Amém, irmão? Colossenses, capítulo 3. Colossenses fica onde, irmãos? Novo ou Velho Testamento? Quem escreveu? Paulo, muito bem. Então vamos lá, diz assim: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Que palavra profética, né, irmãos? Quando Cristo se manifestar na sua segunda vinda, nós também nos manifestaremos com ele. Você levante a sua mão direita e diga: aleluia, eu estou nessa, meu apóstolo. Verso 3, verso 5. Se isso é verdade, o que diz no verso 4, Paulo diz assim: portanto, exterminai as vossas inclinações carnais, é a iniquidade. Inclinação carnal é a iniquidade. A prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Você sabe o que é avareza, irmão? Traduz para mim, o que é? Hein? Pão duro, mão de vaca. Tem algum avaro aqui entre nós hoje? Está assistindo o culto pela internet? O pior é que Paulo diz assim, vírgula, que é idolatria. Olha só, o amor ao dinheiro. Verso 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu Deus, olha só, desobediente, hein? Verso 7, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Então, Paulo está dizendo que os irmãos de Colossos já andaram nessas coisas que ele mencionou acima. Mas agora, despojai-vos também de tudo isto: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. O que é maledicência, irmãos? Hein? Falar mal do cachorro? Do outro, falar mal do outro. Quando uma mulher fala mal do marido, o marido merece, aí não é maledicência. Quando fala mal da sogra, não é maledicência, não, aí merece. Então é maledicência. Então a maledicência é falar mal, é fofoca, é isso aí, né? Das palavras torpes da vossa boca. O que é a palavra torpe da nossa boca, irmão? Palavras que não deveríamos falar, até o palavrão e outras coisas mais. Até determinadas gírias, formas de se expressar. Verso 9. Isso aí a gente pode até pular, porque eu acho que ninguém aqui tem esse problema. Olha só. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós fazei. Meu Deus, olha que palavra, hein? Você pode dar glória a Deus? Então não vou me queixar mais do meu patrão, não vou me queixar mais do meu vizinho, não vou me queixar mais do meu marido, da minha mulher, da minha sogra, do meu sogro. Eu vou assim, vou em frente. 14. E sofre tudo isto, revesti-vos
do amor, e sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra nos nossos corações. O povo de Deus diz: amém. Senhor, que texto, que palavra, que ensinamento. Alimenta-nos nesta noite, Senhor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque sabemos que precisamos, Senhor, de cada uma das coisas que foram mencionadas aqui, que foram mencionadas. Precisamos crescer, ver a nossa mente totalmente dominada por Ti. Buscar as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Buscar a Tua presença. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, só a leitura desse texto já é a mensagem. Você concorda comigo? Que coisa impressionante. Mas eu quero ainda tecer alguns comentários com os irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, que fala da oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versos de número 9 a 13. Porque, irmãos, se buscamos as coisas do alto, é porque nós entendemos que a vontade de Deus é uma só e deve ser realizada na dimensão espiritual com reflexo no mundo físico, no mundo real. Ou seja, a vontade de Deus, que é soberana, ela deve ser expressa pela igreja no mundo físico, no mundo real. Ou seja, para nós não há mais diferença entre o mundo espiritual e o mundo real, o mundo físico, o mundo natural, porque quem está na interface do mundo espiritual e do mundo natural somos nós. E à medida que, como diz Paulo, já que estás crucificado com Cristo, buscai as coisas de cima. Mateus capítulo 6, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele diz assim, no verso 9, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só até aí. Vejam, meus irmãos, que coisa importante o que o Senhor Jesus nos ensina, que a vontade de Deus é feita no céu. Amém? O que Deus diz acontece no céu. Mas nós que entendemos que Jesus, quando veio ao mundo, ele diz, é chegado a vós o reino de Deus, a vontade de Deus deve ser feita na terra. É isso que Jesus nos ensinou. Seja feita a sua vontade no céu, assim na terra. E quem faz isso? A vontade de Deus, ela é feita no céu pela corte, por aqueles que estão a serviço de Deus. Você sabe, vamos usar a figura que o Senhor usa, a figura do reino. O reino tem o seu mandatário, tem o soberano, expresso na figura do rei. Mas o rei, quando ele faz um édito, um decreto, é para ser cumprido. Então, aqueles que estão com o rei na corte, estão ali para que a vontade do rei seja cumprida. A isto o rei chama de corte. São os seus ministros, seus conselheiros, são aqueles que vão sair propagando o decreto, a vontade do rei, para que ela seja cumprida. A isso se chama a igreja. No céu, Deus tem a sua igreja, aqueles que cumprem o seu mandato. Quando Jesus veio à terra, ele disse que sobre a palavra de Pedro, que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz, Pedro, sobre a tua palavra, eu estabelecerei a minha igreja.
Então, a igreja do Senhor aqui na terra, ela é a extensão da igreja de Deus nos céus. Então, assim como a vontade de Deus é feita no céu, pela igreja que está no céu, e nós que somos igreja do Senhor, que estamos na terra, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Ok? Você está comigo? Nós estamos aqui. Por isso que Jesus disse para a sua igreja, em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então a igreja do Senhor obedece e vai pelo mundo pregando. E à medida que a igreja faz isso, ela está fazendo com que a vontade de Deus se cumpra na terra, como ela é executada, como ela é cumprida no céu. Amém? Então vejam, irmãos, a vontade de Deus, ela é uma só, e ela deve ser realizada na dimensão espiritual, tanto quanto na dimensão terrena, na dimensão natural. Portanto, se eu e você já somos salvos, já aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, já fazemos parte do reino, somos regenerados, nós vamos buscar realizar a vontade de Deus. Amém? Então, vamos lá, alguns aspectos. Primeiro deles, nós queremos buscar realizar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é coerente. Diga comigo, ela é coerente. Vejam, vocês estão com as suas Bíblias abertas? Em Colossenses capítulo 3. O verso 3 diz assim: porque morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo. É muito interessante nós pensarmos nesse texto, porque nós estamos escondidos em Cristo. Escondidos de quem? Na realidade, não é escondidos de quem. É porque quando Deus olha para a terra e Ele busca os seus, Ele os vê ou nos vê por meio do sangue de Jesus Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Nós estamos escondidos em Cristo. Paulo diz assim: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensem bem, Paulo está escrevendo para quem, irmãos? Para a igreja de Colossos. Está escrevendo para pessoas que estão vivas ou mortas? Ora, ele diz, já morreste? Morremos para o mundo. Então, assim como Cristo morreu para o mundo, mas ressuscitou para Deus, Paulo está dizendo, você também morreu. Morreu para o mundo. É isso que Paulo está dizendo. Em Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz assim: já estou crucificado e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo que nós morremos para o mundo. Por isso que a vontade de Deus é coerente, nós devemos buscá-la. Porque nós morremos para o mundo e nós vamos buscar viver para o Senhor. E a nossa vida está escondida com Cristo. Nós estamos em Cristo, nós devemos buscar viver em Cristo. Portanto, o pecado não tem domínio sobre nós. Romanos capítulo 8, verso 14. O pecado não tem domínio sobre nós. Isso nós precisamos assumir na nossa vida. Temos que crer desta forma, viver desta forma, que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Já estamos mortos para o mundo, ressurretos, nascidos para viver uma nova vida com Cristo Jesus. Amém? Irmãos, Paulo continua dizendo que nós devemos buscar as coisas do alto, porque Deus é santo e deseja a nossa
santificação. Vou repetir. Deus é santo. Diga comigo. Deus é santo. E Ele deseja a nossa santificação. Meus irmãos, santificação é um processo iniciado na nossa conversão. Há 3 aspectos aqui que nós ensinamos, inclusive na classe do pastor, na classe preparatória para batismos e na classe de irmãos que estão chegando para a nossa igreja. Existe a conversão, que é o momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos o Senhor, que chamamos de regeneração. Existe a santificação, que é o processo que se inicia no momento em que aceitamos a Jesus. E então nós vamos aprendendo a viver como filhos do reino. Paulo diz, aquilo que fazíamos, não fazemos mais. O verso 8, o 7 diz assim, nas quais coisas andastes em outro tempo, quando vivias nelas, mas agora você morreu para aquilo. Então a santificação é esse processo na nossa vida. Existe o terceiro momento, o terceiro tempo, que é a glorificação. Quando então Paulo diz que quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Ou seja, nós estaremos como Cristo é. Haverá um processo em que nós estaremos nas moradas celestes. É o processo da glorificação. Então, nós vivemos assim. Aceitamos a Jesus, fomos regenerados. Vivemos uma vida que é o processo da santificação. E haverá um tempo em que nós estaremos com o Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? É isso que ele está nos ensinando aqui. E ele está dizendo o seguinte. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Separado por Deus para ser usado por Deus. Muitos de nós, e até estamos vendo a Igreja Católica que vai beatificar 2 ex-papas e estão catalogando os milagres que esses papas fizeram, segundo o que crê a Igreja Católica. Mas a palavra santo aqui não é esse santo que a Igreja venera, mas sim separado por Deus para o uso do Senhor. Todos nós devemos ser, nesse aspecto, todos nós somos santos. E, na realidade, do ponto de vista católico, santo só houve um mesmo, que é Jesus Cristo. Porque tudo que fazemos daí é decorrência do nome dele. Nós fazemos em o nome do Senhor, porque nós somos a igreja. A igreja está aqui para obedecer e fazer cumprir a ordem do rei. Então, tudo que nós fazemos é em nome do rei. Não há poder e graça em nós. Tudo que há é do rei. E é por isso que não há em nós nada. Tudo que nós fazemos. Às vezes nós oramos aqui, um irmão vem e diz, pastor, quando você orou, Deus me curou. Não fui eu. Não fui eu quem curou. Foi o Senhor. Não há graça em mim. É em nome de Jesus. Quantas vezes os irmãos vêm aqui, eu dizendo, irmãos, eu percebo que há um anjo do Senhor com um cálice em sua mão, ele está derramando. Quem é que está fazendo isso? É o anjo. Quem que mandou o anjo vir? Não fui eu. Foi Deus quem mandou aquele anjo vir para te abençoar. Mas aqui Pedro está dizendo o seguinte, nós devemos buscar ter uma vida próxima, uma vida à semelhança, uma vida que alegre o coração de Deus. Por isso que o verso de número 5 de Colossenses 3 diz assim, exterminai, pois, ou deitai fora, tirai, ponde de lado, tirai as coisas. Esse deitar fora, irmãos, é aquela figura da mulher quando lavava a roupa suja naquela bacia de alumínio. Você se lembra disso? Quem lavou roupa naquela bacia de alumínio aí? Algumas, outras já lavaram, outras nem lavaram roupa, outras lavaram. Isso, a irmã então da época da tina. Mas aí depois que lavava a roupa naquela água suja, o que você fazia? Você jogava fora a água.
A figura que Paulo está usando é: jogue fora. Lembre-se da roupa que você lavava, lavou a roupa, botou no varal para secar, pegue essa água e jogue fora. Paulo está dizendo o seguinte: aquilo que é sujo, aquilo que é ruim, aquilo que não faz parte de uma vida que procura se achegar a Deus, você tem que jogar fora. Você tem que jogar fora. Deitai fora, assim como a água da roupa suja. Deitai fora. E aí nós vamos ler novamente alguns versículos, dividido em duas partes. E aí eu queria que você, se você tiver aí uma caneta vermelha, um lápis vermelho, você deve sublinhar na sua Bíblia. Eu fiz isso na minha. Está sublinhado em vermelho, está sublinhado em verde. Daqui a pouco eu vou falar qual é o verde. Mas o vermelho é essa água suja. Diga comigo, o vermelho é essa água suja. É aquilo que eu tenho que jogar fora. Aquilo que eu tenho que jogar fora da minha vida. Aquilo que eu tenho que virar as costas. É aquilo que eu não tenho que praticar mais. Porque eu quero buscar uma vida de santificação. Uma vida próxima a Deus. Então, o verso de número 5 em diante, Paulo diz assim: deitai fora as vossas inclinações. O que é que está escrito aí, irmão? Inclinações carnais, inclinações terrenas. Aí ele vai citando algumas delas. Ele fala de prostituição. Ele fala de impureza. Ele fala de paixão. Ele fala de vil concupiscência. Ele fala de avareza. Impressionante. Paulo está falando para a igreja. E a igreja tinha essas práticas. Meu irmão, se nós somos pessoas que temos inclinações carnais, nós temos que olhar. Domingo passado nós oramos pelos irmãos que tiveram inclinações carnais em algum tempo, quando foram no Rock in Rio, alguns, a inclinação da carne. Carne. O mundo é isso. Carne, sarquis, no grego, aquilo que as pessoas querem manifestar. O Senhor, falando para Pedro, quando estava no Getsêmani orando, antes de ser imolado como o Cordeiro de Deus, ele diz assim: não podeis orar pelo menos uma hora? Orai, vigiai, orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na realidade, está pronto, mas a carne é fraca. Paulo está dizendo que a inclinação da carne, ela é contra Deus. Então, tudo aquilo que no domingo passado nós estávamos orando aqui, é manifestação da carne, é manifestação desse mundo, manifestação, como diz o texto do Roberto, terrena, ela é contrária ao processo de santificação. Você está entendendo, irmão? Hein? Parte, está entendendo, parte? Não está entendendo. Paulo está dizendo, deitai fora isso. A prostituição. Irmãos, é muito interessante que nós pensamos em prostituição e nós sempre olhamos para a parte do sexo, da prostituta. Evidentemente que é. Primeiro momento que você entende a prostituição, ela é a venda do sexo, é o prazer, se paga para se obter. É um tipo de prostituição. Mas a gente, muitos momentos da nossa vida, nós podemos identificar a prostituição também como a corrupção dos nossos valores. Não está muito distante. Aqui, prostituição é visando a questão sexual. Mas qual é a diferença quando uma pessoa se prostitui na sua profissão, nas suas intenções, para obter uma vantagem pecuniária? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Pode haver consequências diferentes, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Passou um tempo aí um filme sobre a proposta de $1 milhão. O homem virou para uma mulher e disse: eu te dou $1 milhão. Uma mulher casada, para você passar uma noite comigo, porque a mulher é muito bonita. Teve a crise de consciência no primeiro momento. No segundo, ela foi.
Por quê? Porque era $1 milhão. $1 milhão pagava as dívidas dela, ela podia fazer realização de sonhos. Não é uma espécie de prostituição? É. Ela não era prostituta de uma casa da luz vermelha, mas era uma prostituição. Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão, preste atenção na sua vida, se você também não está se prostituindo. Quando se prostitui? Quando nós batizamos aqui algumas mulheres da Casa Renascer, mulheres recuperadas, muitas dizem assim, eu me vendia para obter a droga. Paulo está falando, meus irmãos, contra governos corruptos, está falando contra práticas corruptas, está falando como atitudes corruptas que nós podemos ter dentro de casa, na negociação familiar ou nos ambientes que nós transitamos. Paulo está falando sobre inclinação carnal, inclinação terrena, que se manifestam como a prostituição, a impureza da mente, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Mas Paulo não fala aí, eu acho que você deve continuar grifando em vermelho. Ele diz, igualmente, devemos também despojar, jogar fora. E ele fala da ira. A ira é semelhante à cólera, é aquela raiva. Raiva que ficamos. E muitas vezes, dentro de casa, na briga entre irmãos, na briga entre familiares, a briga mesmo, supapo, por causa da raiva. A raiva não procede de Deus, irmão. A raiva procede do inferno. E todas as vezes que isso vem a nós, isso é uma manifestação não celestial, mas uma manifestação do inferno na nossa vida. Pastor, o crente pode ficar endemoniado. Eu não estou dizendo que você ficou endemoniado, não, mas você ficou possesso. E muitas pessoas dizem assim, eu fiquei possessa de uma raiva. Vocês já ouviram essa expressão? Você nunca vai ouvir uma pessoa dizer assim, eu fiquei possessa do Espírito Santo. Não. Ela vai dizer assim, o Espírito Santo me encheu, me tomou. Mas quando a pessoa fica possessa, possessão só é maligna e demoníaca. E Paulo está dizendo, olha, deixai fora. Meu irmão, minha irmã, da próxima vez que o chifrudo te atazanar o juízo, lembre-se que a palavra diz o seguinte, não fiqueis irados. Amém? Paulo também fala da malícia, da maledicência, malícia. Hoje nós vivemos um presente momento em que somos invadidos ou damos permissão, porque quando nós sentamos diante da televisão e assistimos aquilo que está sendo manifesto ali, nós estamos dando permissão. É volitivo, é da nossa vontade. Nós queremos, temos que aprender a dominar a nossa vontade, mas é a malícia entra. E a pastora Ivete estava orando aqui, dizendo, Deus, faz chover para aqueles que maquinam o mal. Quem maquina o mal tem a malícia na cabeça. E às vezes sou eu e é você. Maquinamos o mal contra o nosso próximo. São as ações partidárias e políticas que ficam maquinando o mal. Tem o mal que maquina para o roubo, aquele que assalta carro forte, aquele que destrói as caixas 24 horas, aqueles que ficam na esquina roubando, aquele que roubou o carro com a Veleda, aquele que roubou o carro com a Mary, aquele que atirou e roubou a motocicleta do irmão Leão, e tudo isso. Pessoas ficaram maquinando o mal, espreitando para maquinar o mal. Mas também, num outro nível, isso pode estar falando de mim e de você. Quando nós maquinamos o mal também. Paulo está dizendo, jogue isso fora. Quando um casal de namorados está fazendo saliência. Vocês sabem o que é saliência? Hein? Alguns estão dizendo, não posso falar não, senão o pastor vai falar, você sabe. Tá bem, então você não fala, mas eu sei que você sabe. Saliência é aquilo que a gente fala para criança pequena.
Quando a gente vê a criança pequena fazendo alguma coisa, para de fazer saliência. Só que a criança pequena cresce e às vezes não deixa de fazer saliência. E aí faz o que não devia fazer. Por quê? Cabecinha está com malícia. Cabecinha está com malícia. É o que Paulo está dizendo aqui para os adultos. Para a criança eu falaria, cabecinha cheia de saliência. Mas para os adultos já é malícia. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você. Paulo está dizendo da maledicência, que é falar mal dos outros, dos palavrões que saem da nossa boca, mas também não é só palavrão não, irmão. É tudo aquilo que nós não devemos falar. Por exemplo, quando uma criança está fazendo bagunça, a gente diz para ele, ô endiabrado, quer parar? Que criança endiabrada. O pai e a mãe que fala isso não tem noção do que está falando. É filho dele. Palavra torpe, palavra sem sentido, palavra translocada, palavra que não tem nenhum senso do que está falando. Quando você sabe disso, muitas vezes a gente vê uma pessoa e diz assim, essa pessoa não dá para nada, esse menino é um burro, não consegue aprender. São palavras torpes que podem vir a amaldiçoar, porque tem poder nas palavras. Para construir e para derrubar. Nós temos que aprender o que Paulo está dizendo, que nós já estamos escondidos em Cristo, com Cristo em Deus, já somos cidadãos do reino, nós vivemos o reino, não vivemos mais as ações terrenas. Paulo está nos ensinando isso. E no verso 9, Paulo diz assim, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo. Nós não podemos mentir. Meus irmãos, como falar de mentira? O que é mentira? Alguém pode me dizer o que é mentira, irmão? Então diz aí para mim, deixa eu ver se eu aprendo. Fala aí, o que é? O que é? Ser mal criado. Bom, ele entendeu o que é ser mal criado. Agora, o que é mentira, irmãos? Em não falar a verdade? E o cinismo é uma forma de mentira? O engano? E por aí vai. Importante a gente ver se a gente não sai enquadrado numa coisa dessa, né? Buscar as coisas do alto, é deixar isso tudo para fora. Vamos imaginar a gente chegando em casa, entrando naquela tina da irmã Leopoldina, pegando aquele sabão de coco, pegando aquela bucha, sabão português, aquela bucha, entrando nessa tina com a água e dizendo, eu estou deixando fora. Estou tirando tudo isso da minha vida. Saio dali e jogo aquela água fora e falo como Paulo disse, Paulo, eu estou jogando fora. Amém? Mas Paulo diz assim, se nós buscamos, nós temos que aplicar em nossa vida os requisitos do caráter divino. Aplicar em nossas vidas o requisito do caráter divino. Diga comigo, aplicar em nossas vidas o requisito do caráter divino. Paulo diz assim, a partir do verso 12, revesti-vos, pois, que coisa impressionante, se eu tirei, se eu joguei fora, se eu me despiz daquilo que era ruim, eu tenho que me vestir. Por isso que Paulo agora se revista, coloque sobre você, colocar sobre você aquilo que você deve ter. E aí ele vem falando, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Longanimidade significa aquela paciência longa. Paciência, mas uma paciência longa. Não é aquela paciência de 5 minutos, não, mas uma paciência de mais tempo. Nós vamos esperar até ser dia perfeito, a vontade de Deus.
suportando-vos. Paulo fala uma expressão forte, irmãos. Toda vez que eu leio esse texto, eu trabalhei numa refinaria e nós lá trabalhávamos com compressores de grande porte. E tinha os mancais. Mancais é onde se apoiavam os eixos do compressor. Um mancal da extremidade e o outro mancal da outra extremidade. O que os mancais faziam? Eles suportavam o peso do eixo. Suportavam o peso do eixo e quando o eixo girava. Então Paulo está dizendo assim, você tem que ter essa figura na sua cabeça e segurar a onda, suportar. Ele diz, suportai-vos, perdoando-vos uns aos outros. Suportar, segurar a onda, segurar o peso, segurar o tranco, aquilo que te entristece, aquilo que te faz perder, às vezes, a calma. Mas Paulo diz, suporta. E mais, suporta perdoando. Significa dizer o seguinte, se alguém fez alguma coisa contra você, se você quer, então, entornar o caldo, não. Paulo diz, já que você está revestido do amor de Deus, você vai ter que viver, porque você vai buscar ser santo como Ele é santo. Você vai buscar fazer a vontade dEle aqui na terra, como ela é feita no céu. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, a nossa conclusão é o seguinte. Tiago, abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago fica depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, verso 2, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tendo a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Irmãos, nós temos que buscar isso para a perfeição, porque Paulo em Colossenses diz assim, buscai a paz que é o vínculo da perfeição. A perfeição, ela vai ser alcançada pelo liminar, pelo bater, pelo roçar de uma pedra no outra, pelo relacionamento. Então, nós vamos alcançar a perfeição à medida em que nós vamos ralando, à medida em que nós vamos nos encontrando, à medida em que nós vamos praticando. É isso que Paulo estava dizendo o seguinte, devemos ter alegria, melhor, Tiago está dizendo, devemos ter alegria o passar pelas dificuldades, porque isso vai nos levar à perfeição. O nosso caráter vai estar sendo moldado. Nós devemos ser agradecidos e habitar em nossos corações a palavra. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, não se detém, não se assenta, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, o seu coração está cheio da lei de Deus. Para que a palavra habite em nós, nós temos que instruir um ao outro, aconselhar mutuamente com sabedoria. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e lhe será dado. Irmãos, nós temos que fazer isso. Por quê? Porque o objetivo é o que está no verso 17 do capítulo 3 de Colossenses. Tudo quanto fizemos por palavras ou por obras, nós fazemos em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. É isso que nós temos que fazer, buscar estar assim, porque este é o objetivo, é fazermos com que o Senhor seja louvado, o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja o Deus presente na nossa vida e que nós sejamos achados como igreja do Senhor, aqueles que fazemos cumprir a sua vontade. Eu sei que não é fácil, que eu e você temos lutas, dificuldades, mas Ele é o único digno de receber toda louvor e toda adoração. Que possamos pensar na nossa vida se temos de fato buscado
as coisas do alto. Buscado a Deus como devemos. Buscado estar na presença dele como é mistério, como é um dever nosso, algo que devemos fazer sempre. Que Deus nos abençoe e sejamos assim achados pelo Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Quero cantar com a congregação um cântico que diz, não fechando, propriamente dito, em cima do texto, mas glorificando o Senhor. É um cântico que eu gosto muito, que diz, ao único que é digno de receber a honra, a glória e o poder. Nós coroamos o Senhor, engrandecemos o Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Te adoramos, Senhor. Adoramos Bendizemos o Teu nome. nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Antes de cantarmos a segunda vez, nós vamos orar. E hoje você veio a esta casa dizendo, Senhor, eu quero me colocar diante de Ti. Eu estou buscando as coisas do alto. Eu sei que à medida em que eu busco as coisas do alto, aqui na terra, no natural, se cumpre a Tua vontade. E há de se cumprir assim, meu irmão, minha irmã, na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua saúde, nos seus negócios, nos seus estudos, naquilo que você tem buscado, Senhor. Você trouxe o seu pedido de oração. Então vem aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Você que trouxe nesta quarta-feira, pastor, eu saí de casa querendo realmente que a igreja ore por mim. Eu tenho passado por momentos de aperto, mas eu vim aqui para dizer que Ele é o único digno. Vamos orar também pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Vamos cantar e à medida que cantamos você pode sair do seu lugar. Venha adorando, venha declarando que Ele é o único digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, a força e o poder ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei eterno, imortal, invisível, mais real, aleluia. Mais real, a Ele Ministramos o nosso louvor. Levante as suas mãos e diz, Senhor, eu te coroo. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso. Diga, eu consagro todo o meu ser a Ti, Senhor. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Eu consagro, Senhor. Coloque a mão no seu coração. A palavra do Senhor diz que do coração procedem as saídas para a vida. Diga para Ele, eu consagro, Senhor, todo o meu ser a Ti. Eu consagro o meu coração. Eu consagro a minha casa, a minha família.
Espírito Santo de Deus, vem sobre nós como um vento impetuoso. Senhor, Tu sabes o que vai no coração de cada um dos Teus filhos e Tuas filhas que está aqui à frente esta noite. Aquele irmão, aquela irmã que está participando do culto pela internet. Tu sabes a inquietação. Talvez, Senhor, alguns estejam passando pelo vale, momento da dor, do sofrimento, da angústia, da tristeza. Ouviram uma palavra que dizem que devem buscar o alto, as coisas do alto, mas estão dizendo no seu coração assim: Pai, está sendo tão duro, está sendo tão difícil. Duro, difícil, sim, mas é possível. Tudo é possível aquele que crê. Para Deus não há impossíveis. O Senhor vai te dar força para você vencer o maior gigante que seja na sua vida. Se for as drogas, se forem as drogas, se for a enfermidade, o desemprego, a falta de harmonia, uma perseguição no inferno. Talvez você esteja sendo lembrado agora por algo do passado e você ainda não jogou totalmente fora a água do passado. Deus dá força para que laços, correntes do passado estejam sendo desfeitas agora em nome de Jesus. Senhor, a mente, malícia, maledicência, injúrias, entristecimento, Senhor, vai agora ministrando. Agora, Senhor, trazendo aquele Teu bálsamo, Senhor, inundando o nosso ser e o nosso coração, curando a nossa ferida, a nossa tristeza, a nossa angústia, a amargura do nosso coração. Espírito Santo, vai tratando com cada um de nós. Senhor, eu oro para que haja cura esta noite. Senhor, se alguém aqui está entristecido porque não consegue vencer a enfermidade, Senhor, trata com esse coração. Segura na mão direita, Senhor. Permita que o Senhor segure na tua mão direita agora. Esquenta essa mão. Traz saúde física. Traz cura, Senhor. Traz cura, Senhor. Talvez alguns dos irmãos estejam aqui esta noite dizendo assim: Senhor, eu não sei como eu vou fazer amanhã. Se é desemprego, abre porta de emprego. Mas, Senhor, amanhã o Senhor dará o pão de cada dia. Aleluia. Pastor Marcelo orou aqui no início: Deus envia ajuda todo dia. A ajuda do Senhor virá para você todos os dias, porque grande é a fidelidade do Senhor. A nós, a mim e a você, basta crer. Basta crer e confiar, esperar, porque o Senhor não dorme. Eis que não dormitará o guarda de Israel. Ele vela por nós, Ele cuida de nós. Deleita-te no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me livrou de um charco de lama e pôs os meus pés sobre a rocha. É assim que o Senhor está fazendo com você hoje, meu irmão, minha irmã. Está te enchendo de fé, de confiança, para que você seja igreja do Senhor, implantando o reino do Senhor, luz e sal. Nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Senhor, Tu conheces cada um. Talvez nós não saibamos escrever, mas Tu conheces. Não há palavra ainda em nossa boca, mas Tu já sabes a nossa necessidade. E nós Te bendizemos e nós Te exaltamos. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Seu Filho, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nesta casa estão, e sobre o Israel de Deus espalhado pela terra. Seja assim desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz. Deus os abençoe.
a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, confessamos todo nosso ser a ti, eu consagro todo meu ser a ti, eu consagro